Olá para você do blog Rádio Amantes e do canal Feras do Rádio do YouTube. Eu sou o Rodney Brocanelli e eu estou aqui para contar uma historinha interessante de bastidores do rádio esportivo e da cobertura jornalística do rádio esportivo. Então, antes, sem maiores enrolações, eu já vou aqui introduzir o assunto. Vocês devem lembrar aí, quem acompanha o blog Rádio Amantes deve lembrar desse fato. Aí aparece o Haroldo de Souza, grande narrador esportivo do rádio de Porto Alegre, e exatamente no dia 14 de dezembro de 2010, deixa eu só confirmar, 2010 exatamente, o Haroldo de Souza protagonizou um dos grandes momentos aí do rádio esportivo, por que não dizer mundial. O Internacional de Porto Alegre disputava em Abu Dhabi uma partida semifinal contra o Mazembe, um time do Congo, e quem fosse o vencedor daquela partida iria se classificar à grande final do Mundial de Clubes da FIFA. Porém, as coisas para o Internacional não saíram como esperado e o time do Mazembe acabou vencendo aquela partida pelo placar de 2-0. Eu não vou entrar em detalhes sobre o jogo, né, e depois tudo o que acarretou essa derrota colorada, até porque o nosso foco aqui é justamente a questão da transmissão do Haroldo de Souza. Mas essa história é bastante conhecida, uma história que volta e meia, né, em dezembro ela ressurge, e também quando acontece o Mundial de Clubes da FIFA também é algo que é bastante lembrado, aí dependendo da participação do time brasileiro. Agora nós tivemos por último a participação de um time brasileiro aí no Mundial de Clubes da FIFA que não foi muito feliz, o Botafogo, e agora todo mundo volta a lembrar então aí do fracasso do Internacional. Mas vamos deixar isso de lado e eu vou contar um pouquinho aí dessa história para vocês. Então, esse áudio, o único veículo que divulgou esse áudio de forma exclusiva foi o blog Rádio Amantes. Eu vou colocar de novo aqui em evidência para vocês o post do dia 14 de 12 de 2010. Está aí, a grande decepção do ano futebolístico brasileiro certamente foi a derrota do Internacional para o Mazembe pelo placar de 2-0. Em partida válida pelo Mundial de Clubes da FIFA. E eu escrevi aqui que eu não ouvi as outras narrações, mas a que mais simboliza esse fracasso foi a do Haroldo de Souza, e ele não narrou o segundo gol da equipe do Mazembe, ele fez dessa forma. Vamos ouvir aí. Eu não vou narrar. Há 40 minutos de partida, Sigo Luma bate no canto direito de Renan e a bola entra. Eu não narro este gol em Abu Dhabi, em respeito à torcida do Internacional. Há 40 minutos de partida, o Mazembe despacha o Internacional do Campeonato Mundial de 2010 nos Emirados Árabes. Aos 40 minutos de partida, cai Renan no canto direito, a bola entra no cantinho e estufa os cordéis da cidadela brasileira. Isto é profundamente lamentável, cidadão Sérgio Couto. Haroldo de Souza, o Inter viajou 12 mil quilômetros para tomar um sapeca neném de um time que ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. O Renan, mais uma vez, não viu onde a bola passou, não teve ideia onde a bola passou. Calu tá fazendo 2-0 e o Inter só volta para Porto Alegre dia 19. Vai fazer o que aqui em Abu Dhabi até lá, Magrão? Voltei, eu acabei aí de colocar para vocês a não narração, melhor dizendo, do gol do Haroldo de Souza para o tento marcado por Kaliutka do Mazembe. Era o segundo gol que sacramentava a vitória da equipe africana e que se classificaria dessa forma para a grande final contra a Internazionale de Milão. A Internazionale acabou sendo a grande vencedora naquele torneio, naquela competição. Então eu vou contar para vocês como é que funcionou essa divulgação. Mais uma vez dizendo, fui eu que divulguei com exclusividade, né? E como é que eu consegui aquele áudio? De que forma eu consegui? Eu não posso dar muitos detalhes, mas eu estava em horário de trabalho e eu consegui uma brechinha para gravar aquela partida. Infelizmente eu não tenho
a íntegra dela, até porque eu peguei um streaming que era muito oscilante, então o sinal caía toda hora. Mas os 2 gols eu consegui registrar na minha gravação, e tanto que depois eu acabei colocando eles num outro vídeo à parte aqui nesse canal Feras do Rádio. Mas de qualquer forma, então é isso. Esses gols não foram divulgados sequer pela Rádio Bandeirantes. Quem teve a primazia, né, de informar isso aos ouvintes de rádio, aqueles que gostam do rádio e também aos amantes do futebol, foi o blog Rádio Amantes. Então, voltando aqui para vocês, nesses slides que eu mostro para você, às 11 horas e 57 minutos da noite do dia 14, a noite daquele jogo, eu soltei um post, né? Eu publiquei um texto básico, aquele texto que vocês já viram, o áudio, o player está lá no blog, e eu soltei esse textinho aí no Twitter, no antigo Twitter, hoje ele é o X, né? Saudades de 2010, quando naquela época, né, os links, as mensagens com links, elas não eram limitadas por aquela rede social. Hoje em dia, para você emplacar uma alta visibilidade com um link é muito complicado. Então, infelizmente, hoje em dia, as redes sociais acabam limitando bastante isso, até por questões de concorrência, né? Um blog no WordPress, né? Então, claro que o Twitter hoje em dia não vai, o X hoje em dia não vai dar visibilidade a algo que não faz parte da própria empresa. Mas em 2010, quando naquela época tudo era mato, então, enfim, eu postei e esse post acabou viralizando. Então, muita gente acabou tomando conhecimento daquele material, daquele áudio, e acabou divulgando também. Então houve uma alta divulgação, houve a viralização então de algo que não imaginava que fosse chegar tão longe. E aí começou uma espécie de dissabor meu. Então no próximo slide eu vou mostrar para vocês. Aqui, esse é uma reprodução da Folha de São Paulo do dia 15, lá por volta das 11h15 da manhã. E a parte de esportes da Folha de São Paulo, ou do Folha Online, né? Eu não lembro agora naquela época como é que era, mas de qualquer forma também deu destaque. Radialista se recusa a narrar gol do Mazembe em respeito à torcida do Internacional. Ouça, então tem aí, né, um playerzinho que eles colocaram, as informações básicas. E detalhe, infelizmente não foi dada nenhuma menção ao blog Rádio Amantes. Infelizmente, o esforço de, entre aspas, reportagem que eu fiz não foi reconhecido. Então, um grande problema foi esse. A partir do momento em que a Folha divulgou esse áudio, outros veículos também foram na cola. Eu lembro que o Portal Imprensa, eu lembro que o Comunique-se, que hoje não existem mais, ou se existem, já não tem mais o mesmo prestígio de antes. Então, esses veículos aí acabaram também repercutindo essa história, mas infelizmente o blog Rádio Amantes não ganhou sequer um créditozinho que seja. Faz parte dessa cobertura de rádio. Infelizmente a gente acaba tendo que lidar com muitas frustrações. O Haroldo de Souza, numa entrevista para o site do Duda Garbi, agora recentemente, no ano passado, junho de 2023, ele foi lá, participou do assado do Duda Garbi, e ele contou que ele ficou satisfeito, a torcida do Internacional entendeu a narração dele, ele foi bastante elogiado, foi bastante parabenizado por aquela atitude dele, e também ele disse que foi um grande marco da carreira dele. No livro, o Haroldo de Souza, o Adivinhe, sobre o qual eu já falei aqui nesse espaço, ele diz que foi um dos poucos grandes momentos que ele teve na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Lembrando que ele ficou lá há pouco tempo, menos de 2 anos, e acabou sendo demitido logo após as eleições municipais daquele ano. Então, Haroldo de Souza saiu candidato a vereador, não conseguiu se reeleger, e no dia seguinte, na segunda-feira, na ida dele à rádio, ele acabou sendo dispensado. Então, foi um dos grandes poucos momentos dele na Rádio Bandeirantes, isso escrito por ele mesmo. Então, e ele também, aí nesse post que eu estou destacando aqui, então, ele
leva isso numa boa, é um dos grandes momentos dele na narração. Um detalhezinho que é importante, o Coletiva, na época, um site bastante importante de jornalismo lá no Rio Grande do Sul, Coletiva, ele publicou que não foi a primeira vez que o Haroldo de Souza não narrou um gol. Em 1980, na semifinal do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro foi até o Beira-Rio e venceu aquela partida. Um dos gols também, o Haroldo de Souza se recusou a narrar. Naquela época ele estava na Rádio Gaúcha. Eu vou dar sequência aqui, que é um outro detalhe importante. Ainda falando da passagem do Haroldo de Souza pela Bandeirantes, né, em 2016, eu estava de boa em casa, num dia de folga, ouvindo lá o programa Esporte Notícia, comandado pelo Luiz Carlos Reck. Lá tinha um quadro chamado Aconteceu na História, onde eram reproduzidos trechos de importantes narrações, entrevistas, enfim, fatos importantes e que tinham registro sonoro. E foi colocado o Mazembe, o áudio do gol do Mazembe. Só que um detalhe curioso, eles não veicularam a narração do Haroldo de Souza, mas sim o detalhe do Sérgio Couto, que foi o repórter que acompanhou o Haroldo nesta cobertura em Abu Dhabi. Vamos ouvir aí. Mas vamos antes com o Aconteceu, senhor Luiz Matoso Braga. Aconteceu na história, Yuri Falcão. Aconteceu na história. O dia de hoje marca uma das derrotas mais significantes da história do Inter. No dia 14 de dezembro de 2010, o Inter foi derrotado pelo Mazembe pelo placar de 2-0 na semifinal do Mundial de Clubes, no estádio Mohamed Bin Zayed, em Abu Dhabi. Os gols da surpreendente equipe do Congo foram marcados no segundo tempo por Cabangu aos 7 e Calo Yutuca aos 40 minutos da etapa complementar. O Inter viajou 12 mil quilômetros para tomar um sapeca neném de um time que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. O Renan, mais uma vez, não viu onde a bola passou, não teve ideia onde a bola passou. Calu tá fazendo 2-0. A comemoração do goleiro Kidiaba do Mazembe virou o símbolo da derrota colorada em Abu Dhabi. O goleiro do time do Congo virou personagem em todos os cantos do mundo e sua comemoração chegou a ser feita em Porto Alegre por alguns jogadores gremistas. O time comandado por Celso Rotti foi a campo na partida com Renan, Ney, Bolívar, Índio e Kleber, Wilson Matias, Tinga, depois Juliano, Guinhazu e D'Alessandro, no ataque Rafael Sobis, depois Oscar, Alexandro e depois Leandro Damião. O Inter terminou o Mundial em terceiro lugar, já o Mazembe foi derrotado pela Inter de Milão na final e ficou com histórico e comemorado segundo lugar. Como aconteceu na história, Yuri Falcão, Rádio Bandeirantes FM 94,9, AM 640. Voltamos então. Então acabamos de ouvir aí esse registro, né, do programa Esporte Notícia. O Reck, o Luiz Carlos Reck, inclusive, nem está mais na Bandeirantes, hoje ele está na Rádio Grenal. Mas já naquela época já dava para perceber que as diferenças, e como eu coloquei no título, entre o Haroldo de Souza e a Bandeirantes são, não sei agora como é que está hoje, mas eram ou são irreconciliáveis, porque o registro dele, a narração de gol dele, que viralizou na época, não foi colocada no ar, foi colocado apenas o detalhe do Sérgio Couto, que fez uma meta, né, como se diz, né, ele fez um detalhe de gol bastante perspicaz, bastante bem-humorado, também foi um dos destaques aí desse áudio. Eu acho que tudo aí casa perfeitamente. A narração e o detalhe do repórter Sérgio Couto, que é um camarada bastante experiente, que hoje está afastado do rádio. Então é isso, gente. Então eu queria deixar aqui esse registro do Mazembe Day, os bastidores de como é que aquele áudio do Haroldo de Souza acabou viralizando, acabou se tornando bastante popular, bastante conhecido, começou aqui no Rádio Amantes e aqui nesse canal Feras do Rádio. Alguns anos depois também eu tive uma situação semelhante com relação a um gol do Carlos Batista. Também divulguei, o Carlos Batista falou um palavrão, acaba essa P3 pontinhos, porque era um jogo importante, se eu não me engano, para o Guarani ou para a Ponte Preta. Depois eu vou fazer uma pesquisa, até posso colocar aqui para vocês. Peguei, fiz o recorte, postei. Aí no dia seguinte, isso foi um sábado à noite, no dia seguinte eu estava em um grande portal aqui, escrevi para eles, reclamei, mas aí depois eles me informaram que encontraram por intermédio de outra fonte
Enfim, assim é a vida, né? Nem todas as vezes a gente consegue ter o nosso reconhecimento, tá? Então, esse aqui foi mais um vídeo do blog Rádio Amantes, mais um vídeo do canal Feras do Rádio. Então, para quem está assistindo aqui no YouTube, eu quero que você faça o seguinte, deixe o seu joinha, seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Tá fácil. É isso aí. Um abraço a todos e até a próxima.